cara ele é obrigado a esconder celular da cela no ânus. O cara não é homossexual não, mas ele só guarda no cafofo. Ele não é homossexual, só guarda o celular da cela inteira, alguns no ânus. Existe uma regra do talarico, ou seja, se a sua esposa passar e você mexer, as consequências podem vir até a óbito. Perfeito. Mas se você estiver com uma dívida e quem está cobrando a sua dívida solicitar que o pagamento seja a sua esposa, neste momento aqui a regra do talarico ela é esquecida. Você tem como pagar. Agora aí eu lhe pergunto, se você criou o olho para poder o pagamento ser a sua esposa, não já vem alguém olhando ela? Já estava olhando há muito tempo. Antes? Já. Só não tinha motivo para poder lhe cobrar. Fala Recruta, os relatos mais impressionantes e os momentos que marcaram o universo policial você acompanha aqui. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Mas 18 centímetros. Eu escutei isso várias vezes. Eu não tô dando juízo de valor se o cara dá o que é dele ou não dá. Mas, porra, foi uma distração. Nesse caso aí não foi uma distração, foi uma coerção. Tem uma coisa interessante. Uma coisa é cair, outra coisa é sentar. Quem cai por acidente. Quem senta por gosto, né? Por vontade. Então, geralmente, a gente pergunta pra poder saber se realmente ele caiu acidentalmente ou se ele sentou por gosto. Até porque na cadeia também tem casamento. E quando cai por acidente, fica no chão, é o quê? Quando cai por acidente... Ele alega que caiu por acidente. Então, normalmente, quando cai por acidente é porque ele tá pagando alguma dívida. Ah, entendi. Então, aí ele consegue ter as suas manobras. Essa de não perceber é foda, né, mano? Não, eu não tenho nada contra, irmão. A opção do cara, se o cara quer sentar, quer cair, é com ele mesmo. Agora, dizer que não percebeu é foda, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Tá rindo, mano? Pô, puxado, né, irmão? Mano, volta. Ele pensou em alguma coisa, mano. Tu pensou em alguma coisa que não falou. Tu tem nádegas aqui. Né? É nádegas onduladas. Tu toma cuidado, irmão. Mantenha a tua vida reta, né, meu irmão? Com Deus, com a lei, pra tu não ir pro presídio, irmão. Eu cumpro todos o protocolo, imposto, tudo pago certinho. Nada disso aí, Tá irmão. faltando a câmera lá, né? É, porque só estamos com 4, né? As 4 estão sendo usadas. Ele ficou vermelho, viu? Vamos comprar outra câmera esse mês. Ele ficou vermelho. Mas então, cara, aí... Porra, que bizarro, né, cara? E as dívidas? O cara dá a mãe dele, mano. A mulher dele, a irmã dele, a filha dele. Dá. Que isso, cara? O cara negocia. Assim... O mundo... O cara não só faz um monte de merda... O mundo prisional, assim, tem muita coisa que é dissimulada. O cara... Muitos desses caras não têm valor social, familiar. Tem muito cara que mente para a família sustentar as dívidas dele, né? Isso o senhor deve conhecer muito bem essas histórias. E tem o cara que... Ele é capaz de... O que literalmente vende a mãe. O cara vende a irmã, vende mesmo. E fala que está endividado e não está. Acredito que lá não deva ser diferente. Sim. Mas um tema muito interessante a respeito disso daí, Glauber, é a parte de como as políticas públicas tentam lidar com essa parte do homossexualismo intramuros e eles não querem mudar. Né? Porque hoje em dia existe uma certa movimentação para transferência de homossexuais para unidades de caráter feminino. Né? Existe uma movimentação pública para que isso aconteça, para que, já que eles se entendem como mulher, existe um reconhecimento deles como um ser feminino, para que sejam transferidos para unidades femininas. Aí criou aquele, mas você vai botar um homem dentro de uma unidade feminina, as presas vão engravidar, né? É uma preocupação que no Rio de Janeiro, particularmente, não se materializou, porque nenhum homossexual quer sair de unidade masculina. Foram perguntados para todos. Nenhum quis sair de unidade masculina. Mas fica no seguro. Não. Ele não quer de seguro, ele quer ficar no coletivo, porque uma série de vantagens que ele tem como homossexual estar na área coletiva. Ele é tratado como se fosse uma mulher, pô. Então ele tem tudo dentro da unidade. E como funciona isso lá no estado da Bahia? Mesma coisa. Ele tem... O homossexual mesmo, ele quer sair do coletivo? Não. Quer sair da massa carcerária? Não. Tanto que... Quando ele entra, se alguma pessoa se apaixonar, é como se fosse uma carga fixa. Não vai dividir com ninguém. E os presos o respeitam. Então, o homossexual, o transexual, se ele tiver relacionamento, isso respeita. E ele tem muitos privilégios. O preso respeita alguma coisa? Por incrível que pareça, se for a esposa, se for a namorada, ele não mexe.
Pô, ele não respeita a mãe do cara, pô. Mas é isso. Ele bota a mãe do outro preso como dívida. As pessoas precisam entender. Como é que eu vou entender que esse cara respeita? Existe uma regra do talarico, ou seja, se a sua esposa passar e você mexer, as consequências podem vir até a óbito. Perfeito. Mas se você estiver com uma dívida e quem está cobrando a sua dívida solicitar que o pagamento seja a sua esposa, neste momento aqui a regra do talarico ela é esquecida. Você tem como pagar. Agora aí eu lhe pergunto, se você criou o olho para poder o pagamento ser a sua esposa, não já vem alguém olhando ela? Já estava olhando há muito tempo. Antes? Já. Só não tinha motivo para poder lhe cobrar. Então... Talarico velado. Isso. Existe aquela regra interna dos presos. Se for esposa, a partir noiva, daqui, ou a história fica ainda mais intensa. Interno, eu não vou olhar, não vou mexer, mas se o interno estiver devendo, eu posso cobrar que o pagamento dele seja a sua esposa, a sua noiva ou sua namorada. Tanto que eu coloco isso. Existe uma regra, até que ponto essa regra ela é obedecida e até que ponto essa regra ela é quebrada. Porque se eu olho para... Eu sou um interno. Se eu olho para a esposa do colega e eu solicito que ele pague com a esposa, eu já olhei a esposa dele antes. Sim. Então já criou uma vontade de abusar dela. Só que eu não consigo chegar até ele e falar o que é que eu faço. Eu deixo ele criar uma dívida, sei que ele não vai pagar essa dívida e no momento que ele não consegue pagar, eu consigo colocar uma regra que ele vai pagar colocando ou a mãe, ou a esposa, ou a noiva, ou a namorada. Cara, o Brasil romantiza um pouco, né, cara? Assim, por exemplo, não, lá na minha favela é ok porque lá o crime não deixa roubar. É uma realidade? De fato é uma realidade, mas calma aí, não é bem assim na pedra não, né? As regras acontecem de acordo ali com... O cara sai daqui, rouba na outra comunidade, de lá rouba aqui, então tem roubo sim. Se fosse assim, pô, sim. O cara que mora em comunidade não teria o celular assaltado no ponto de ônibus. Sim. Não teria estupro, não teria Maria da Penha dentro. Tem. Não teria cara que tem que pegar a sua filha e se mudar daquela comunidade porque o traficante achou bonitinha e falou que se não for dele não vai ser de mais ninguém. Né? O que eu quero dizer é que como se isso não acontecesse. Esse valor moral do crime, ele não é como muita gente romantiza. Até porque se eles tivessem valor moral, eles não estavam na criminalidade. Aí, colocam o seguinte, porra, Jack, não existe Jack dentro do sistema. Jack é o estuprador, né? Jack dentro do sistema se lasca. Sim, Jack da rua, né? Mas lá dentro... Depende como cobra. Lá dentro rola. Isso. E ainda, porra, não, a gente não aceita olhar para visita. Você está acabando de relatar um fato que, na verdade, os caras se causam uma dívida para abusar sexualmente de um cara que ele achou que, pô, esse cara vai ser minha namorada. Então, esse tipo de abuso, a sociedade tem que saber para parar de romantizar, porque muitas das vezes fala, não, porra, o preso, ele tem disciplina, dentro da cadeia, é homem. Vai perguntar para um faccionado do PCC, ele vai falar, não, cadeia do PCC não tem isso. Parece que eles são os maiores corretos de valores morais elevadíssimos, porra. Não é, porra. Ele pode ser entre eles ali, a depender, mas se o cara não for da tribo, tem sabe essa porra de respeito, São Paulo, não? Que me relatam isso, que acontece demais em São Paulo, professor. O cara, ele é obrigado a esconder celular da cela no ânus. O cara não é homossexual não, mas ele só guarda no cafofo. Ele não é homossexual, só guarda o celular da cela inteira, alguns no ânus. E aí, olha que coisa complicada. Isso geralmente sempre é o interno novato, que ele precisa ser o laranja para segurar a bomba daquela galera que tá na cela. Hoje você vai ser o arquivo. Então, esse tipo de abuso, a gente não tá aqui, pô... passando pano, não é abuso. Agora, é muito mais abuso, é muito mais imoral o camarada virar pro outro e falar, eu quero a tua esposa. Quero a tua filha. Quero a tua filha, quero a tua mãe, mano. Mãe. Porra, calma aí, parceiro. Filho e mãe? Esposa também, porra, mas mãe? Filha? E esses caras, a sociedade entende ainda que eles não, porra, o preso respeita o outro, porra, a cadeia tem regra. Porra nenhuma, ele não respeita ninguém, porra. Meu irmão, me mata, mas não vai comer minha filha. Não vai comer minha mãe, porra. Como é que um cara desse tem moral? Tem princípio de quê, porra? Tu dá tua mãe pro outro? Quando eu entrei pro sistema, o cara era proibido de fazer qualquer coisa em dia de visita. Era uma lei
que existia entre os bastidores. Dia de visita não tem fuga. Porque é o momento da família e tal, bababá, até o dia que tem. Não tem rebelião, até o dia que tem. Não tem... Tudo não tem até o dia que tem. Agora... E aí fica essa regra que não tem, temos aí que respeitar os filhos, as esposas, as mulheres, até o dia que não tem. Que respeitar. Então, assim, quem dita são eles mesmo. É uma grande farsa. É uma maneira de legalizar aquilo que é proibido. Pô, se ele vive em função de infringir a lei, você acha que ele vai realmente respeitar a lei dentro do cárcere? Não faz sentido nenhum. Porra, é uma hipocrisia do cacete. Da mesma forma, achar que o camarada ali é bonzinho, pô. Se ele fosse bonzinho, ele tava trabalhando, cuidando da família dele, pô. Eu concordo com o Glauber nessa fala. Certo? Então, assim, botar os pingos nos is e, pô, o camarada ali, ele... Beleza, tem as exceções, mas esses que nós estamos falando, pelo amor de Deus, merece respeito de quem? Um cara desse? O cara que é vítima merece ser cuidado. O outro lá que, porra, tá sendo abusado sexualmente tem que ir para um seguro, tem que ir sei lá o quê, mas agora também não pode permitir um tipo de coisa dessa, né? Me brigaram comigo aqui no chat que eu ri, que isso não é assunto para rir. Eu ri que o camarada falou que tava lá tendo relação e não sentiu e não percebeu. Momento de distração. Se tu não ri disso, irmão, que isso? Tu tá muito, porra. Sabe como é que o cara não percebe uma coisa Sabe dessa? como é que você sabe que o preso tá apanhando? Quando o volume do som fica alto. Eles conseguem ter uma dinâmica que para o policial não perceber, né? Que tá tendo disciplina, tá tendo um corretivo dentro da unidade prisional. Eles aumentam o som do rádio e aí ali vai dando toda forma de cobrança, pagamento, tortura daquele preso para o policial não perceber que está ali ocorrendo. Se o policial for um antigão, você logo percebe, até porque cadeia que tá muito controlada, tá muito calma, tem algo acontecendo. Exatamente. Então, se pegar um policial penal novo, ele não vai ter essa visão de experiência, maturidade. Qual é o jargão que é utilizado lá quando ele foi disciplinado de alguma forma? Porque assim, quando a gente chega aqui no Rio de Janeiro, se você entra numa cela e encontra o preso todo quebrado, o que houve, meu? O que houve, preso? O que tá acontecendo? Já pergunta, o que aconteceu? Caiu no corretivo. Aí ele... Caí da comarca, que é a cama. Tu caiu da comarca. Tem certeza? Não, caí da comarca, meu chefe. Porque ele não vai dizer que apanhou, porque senão... Então, automaticamente, você não pode fazer nada. Mas você sabe que ele tomou-lhe um pau dentro da cela, né? Qual é o termo utilizado na Bahia? Eles falam também ou comarca ou burrinha. Mas eu caí na burrinha de cima. Tava na burrinha de cima e caí? Então esse termo... Tava na burrinha de cima. Aí o policial já sabe que ali ele caiu na disciplina. Entendi. Ou ele teve alguma cobrança. Mas geralmente ou ele fala cair da comarca ou então ele fala que tava na burrinha de cima e aí teve uma insônia e acabou virando e caiu. Uma movimentação excessiva. Tu não vai rir não, hein? Tu não posso. Não, burrinha pode, porque burrinha é aquela cama de cimento. As pessoas sabem que até a gente mesmo quando tá dormindo, dependendo do tipo de sonho, você vira pra um lado e vira pro outro. Então, eles alegam que caiu da burrinha de cima e tá tudo certo. Mas o policial com experiência sabe que não foi nenhum tipo de burrinha nenhuma que ele caiu. Ele caiu foi realmente no corretivo ali, na disciplina do grupo. Meu irmão. Pesado. Olha só, irmão, deixa eu pagar minha dívida aqui, cara, com a nossa amiga... Ô, Tassiane, te dou moral, mas também, pô... Fica dando esporro na gente não. Calma. Tassiane quer saber, tá? Mano, Walter, 6 fuzis... Lemos Brito. Lemos Brita. Bahia não, é Salvador. É Salvador. No Complexo da Mata Escura. Tá bom. Então, lá no estado da Bahia, na capital, Salvador, tem uma unidade prisional chamada Lemos Brito. Isso. E a Tassiane tá dizendo pra gente no chat que foi encontrado 6 fuzis. E uma boa quantidade de munição. Mas não cela, não dentro da unidade. Foi encontrado uma quantidade de armas, munições fora da unidade, mas dentro do parâmetro do complexo. No mesmo período da fuga. Quando teve a fuga de 7 internos, depois foi feita uma busca e aí naquele perímetro da unidade foi recuperado uma quantidade de armas e munições pesadas. Fala mais pra gente, eu não conhecia esse caso. Isso repercutiu não só em Salvador, também nível Bahia. Teve a fuga de muitos internos, principalmente internos do Comando Vermelho com grande poder de periculosidade também. E depois com calma a polícia foi fazer todo o perímetro de vigilância
E aí foi verificado que uma quantidade de armas e munições no matagal. Porque você teve lá em Salvador, só que aí tem uma coisa muito interessante. O complexo da Mata Escura tem diversas unidades. Só que essas unidades, o que faz o contexto dela é muito matagal. E aí uma vez eu procurei pesquisar, entender um pouco por que aquele matagal e por que não constrói muros para poder se separar. E aí eu percebi que não pode se construir por causa ali do patrimônio que tem ali, que é do ambiente que não pode afetar, não pode ter o abalo daquele espaço. E aí muitas coisas, tanto que o que é projetado para algumas unidades vem pelo matagal. Eu tenho alguns vídeos que algumas pessoas conseguem entrar pelo matagal impressionante. E conseguem projetar objetos para dentro da unidade, pelo matagal. Então, esse material que ela está sinalizando aí foi encontrado dentro do matagal, que também faz parte do perímetro do complexo. Isso dá interpretação, pelo menos eu entendi dessa forma, não sei se foi isso. Tava lá esperando para fuga. O cara ia fugir e ia sair de fuzil. Isso. Eles iam fugir, iam se armar para poder ter algum tipo de confronto e um confronto pesado. Tanto que se você tiver um olhar crítico, se você tiver um olhar crítico, você vai perceber que existiu um horário, existiu um local, existiu a quantidade de munições que poderia se existir um confronto. Quando você percebe a vigilância, a escolta, tudo que é feito ali no perímetro da unidade, você percebe a importância que a polícia dá, porque o efetivo ali não faz só com 4. A depender do dia, a depender da localidade, é feito com 8, com 7, com 9 policiais, porque sabe que o matagal tem grandes probabilidades de encontrar coisas pesadas. Então, realmente, quem trabalha no complexo da Mata Escura tem noção que dentro do matagal você tem grande probabilidade de encontrar armas, munições, celulares, boa quantidade de drogas. Confrontos. Isso. Tanto que o GEOP de Salvador, quando vai fazer todo o trabalho de perímetro, vai com toda a cautela, todo o cuidado, porque ele sabe que existe probabilidade de ter um confronto dentro do matagal. Então eles têm essa visão, essa realidade que o matagal ainda é um ponto frágil que se existe e que não tem como. Primeiro que você não tem como cortar o matagal ali, porque você vai ter uma lei que não tem como você tirar aquele matagal dali. Lei ambiental. Lei ambiental. São árvores, então. São árvores e matos grandes. Você não tem como cortar. Já tem outra carência que dentro do complexo, as torres de vigilância são ausentes. Não tem vigilante. Ou seja, não tem o serviço da polícia. Tanto da polícia militar quanto do policial penal. Você não consegue ver na torre. Existem diversas torres. E a estrutura da torre você consegue visualizar. Mas você não consegue visualizar o operador na torre. Quem trabalha na torre lá é o policial militar? Tecnicamente falando... Ninguém, né? Tecnicamente falando, ninguém. Mas na prática, era para se ter o policial militar. Agora, como virou polícia penal, era para ter um policial penal tendo a vigilância. Mas não temos efetivo para poder fazer essa cobertura. Não, Aí acontece uma fuga, coloca na falta de... A culpa na falta de... Aí é jogo de ping-pong. Mas deixa eu te falar sobre a fuga. Então, a sorte foi que o ladrão fugiu e não achou armamento. Não achou armamento. Quem colocou, na hora da fuga, eles tiveram um desencontro de poder se armar. Agora, interessante que os veículos já estavam esperando no local certo. A quantidade, porque foi 2 veículos. 2 veículos atendeu a quantidade de presos que foi de fuga. Você consegue entender que, 2 carros conseguem atender a 7 pessoas. A quantidade de munições, a quantidade de armas que foi apreendido não foi só fuzil, foi também pistola. Dava para poder também atender os 7. O que fez os 7 não se armar foi só um desencontro de onde deixar e na hora de fugir. Como foi aquele pânico para poder sair, como viu a possibilidade de entrar no veículo, entrou no veículo e depois tentaram, na verdade, voltar, mas aí a polícia foi mais rápida e conseguiu recuperar. E os 7 presos que fugiram? Alguns já vieram a óbitos e alguns ainda não foram capturados. Algum recapturado? Teve, mas ainda... vamos dizer assim, o mais perigoso não conseguiu ainda recuperar. Ele não foi capturado ainda. Mas dos 7, alguns já vieram a óbito. A liderança, né? O cabeça cara, né? Isso. Isso do Comando Vermelho? Foi, da ala do Comando Vermelho. Tá, o Comando Vermelho, né? A unidade
tinha 2 facções. Essa ala toda era Comando Vermelho? Toda Comando Vermelho. Toda Comando Vermelho. E como é que você percebeu o domínio, né? Você visitou 24 unidades. O sistema prisional da Bahia tem 28 unidades, é isso? Sim. No total. Tem unidades desativadas. Isso. Mas você visitou 24. Como é que é esse domínio ali? A maior parte é domínio de BDM, Comando Vermelho? Como é que é? Quando eu entro na unidade, eu começo a separar por comando, por liderança. E aí eu começo a perceber que o BDM tem grandes lideranças em diversas unidades. Mas aí eu também consigo... Eu que sou do Rio, BDM significa... Bonde do maluco. Bonde do maluco. Bonde do maluco. O que acontece? Eu consigo identificar Fala, recruta, que o bonde do maluco já deixa tá seu em like diversas e unidades. se inscreve no canal Dentro e assista desse até o final. contexto das 24 coisas que eu consegui visitar. Mas aí eu consigo também entender que existem algumas facções com grandes poderes e que com o decorrer do tempo, quem tem essa liderança consegue já ficar mais cabisbaixo, ou seja, enfraquecido, que é o grande exemplo do CP, que é o Comando da Paz. Ele começa a perder força dentro dos presídios, Catiara começa a ganhar força, Comando Vermelho começa a chegar na Bahia e todo mundo só fala que o Comando Vermelho está chegando agora porque está tendo guerra em alguns bairros. Mas eu consigo identificar que já existe um poder do Comando Vermelho quando eu começo a sinalizar no livro. O livro ele começou a ser escrito em 2018. Se eu consigo colocar que já existe o Comando Vermelho em 2018, como é que agora, 2022, 2023, o Estado alega à sociedade que está começando a entender, começando a perceber a entrada do Comando Vermelho na capital? Não. Ou o Estado está omitindo, ou eu consegui ver o futuro. Porque em 2018 já sinalizo os bairros que o Comando Vermelho começa a ter o domínio, como eles conseguem já ter o poder de comando na unidade prisional, porque o recorte sempre foi da unidade prisional para fora. Então eu começo a entender que já comecei a ter indícios do Comando Vermelho na unidade prisional. Mas aí, lá em Salvador, você tem a guerra. Catiara, BDM, Comando Vermelho. Aí tem o BDG, tem um bonde da Atitude, bonde do Ajeita. Cada um tem suas siglas. Então você começa a entender que, tipo assim, existem ramificações que cada vez mais está se expandindo. Até chegar a um ponto de dominar uma cidade, um município. E ali, quando você vai ver, é o grande exemplo do BDM. E hoje, a Bahia tem 417 municípios. O BDM tem praticamente aí 60% de acesso a esses municípios. Isso é absurdo. Você tem 417 municípios. Quando você entra na unidade prisional, você vai conhecer o cadastro de onde cada um é. Você começa a perceber que o BDM está dentro de 60% dos municípios do estado. Os outros 40 tá sendo ali dividido entre Catiara, Raio A, Raio B. Então quem manda na Bahia ainda é o BDM. Não é o Comando Vermelho. Hoje o Comando Vermelho está brigando por território e está conseguindo realmente se fixar em pontos específicos, onde antes não se existia. Como é que o Comando Vermelho consegue se alimentar? Não só na capital, mas também no interior. Ele primeiro financia, fornece o que a pequena ramificação precisa, para depois, com o tempo, ganhar o seu território. E você começa a perceber a guerra entre BDM e Comando Vermelho pela forma de operar. Porque o Comando Vermelho começa a mostrar em vídeos, invasão de ruas, como ele vai intimidar o outro. E quando ele faz os vídeos, ele desafia a facção rival, mas também desafia o Estado. Por que ele desafia o Estado? Porque ele consegue entrar na rua, no bairro X, dar tiro, tocar terror, e neste momento não consegue ter nenhum tipo de viatura e nem consegue ter confronto com ninguém. Então ele consegue começar a impor medo. Ele consegue colocar o pânico na sociedade. E mostrar poder. Se colocou o pânico na sociedade, aos poucos ele vai ganhando território. E se ele ganhar o território, ele domina. O que você está dizendo é sobre, além dessa atuação e essa predominância do BDM, mas quando você cita o Comando Vermelho, eu percebi que isso já foi percebido, né? Foi percebido por você aí na pesquisa, uma presença muito grande dentro dos presídios. Sim. E agora isso reflete na rua. Sim. Foi isso? Isso. Tá. Então, esse movimento parte do presídio para fora. Sim. Beleza? No Rio,
Mesma coisa, Oliveira? Esse domínio dentro da unidade prisional acaba refletindo na rua? Eu acho que há muito tempo, desde que a gente começa a falar de facção, isso começa no sistema prisional indo para a rua, né? Desde lá da época lá de Ilha Grande, onde tinha aqueles presos políticos e tal, mistura preso com político com preso convencional e começa ali a origem de algumas facções e tal. Enfim, eu acredito piamente que como se administra o sistema prisional a partir daqui, reflete diretamente a história fica ainda que mais tipo de intensa. sociedade você vai ter. Como que a segurança pública vai ter que lidar na rua com aquilo que não está sendo feito no sistema prisional. Então, o sistema prisional, quando você tem um sistema prisional combativo, você tem uma rua um pouco mais amena em relação à criminalidade. E isso eu vejo no Rio de Janeiro, já vi em diversos estados, e tenho certeza que isso é um caminho, né, a ser trilhado por algumas autoridades. Algumas fazem, outras não fazem, mas que até os jargões, até certos jargões, vêm da unidade prisional e vão pra rua. Aí, vamos ralar peito. Pô, ralar peito, começou na cadeia, pô. Ralar peito era fugir, pô. Vamos ralar peito? Ralar peito é o quê? Como é que você rala o peito? Na hora que você tenta transpor o muro, você rala o peito, pô. Então, assim, tem muita gíria que a pessoa usa na rua que nem sabe que começou na cadeia. Não, mano? Ô, irmão. Na rua era assim, né? Qual é, neguinho? Rala peito daqui, mano. Rala peito daqui, mané. É isso aí. Exatamente. Então, assim, a cadeia sempre influenciou e vai continuar influenciando a rua. Só que muita gente não sabe e não quer saber. Tem gente que não sabe e tem gente que, se você for tentar falar, não, isso aí é um assunto que não me interessa. Agora, o crescimento de uma facção. Você, quando veio aqui, você citou como é que era o de Israel? Povo de Israel. Povo de Israel. Tu citou o povo de Israel, que hoje é o que predomina nos presídios, né? A maior, que a mais cresceu. A que mais não cresceu. É a mais forte, Perfeito. É a que mais cresceu. Tá bom. Isso é um indicativo que daqui a alguns anos nós vamos ter uma presença forte também em território, na rua, dessa facção Povo de Israel. Não sei se é o perfil deles, mas eu quero dizer o seguinte: quando tu vê um movimento muito grande, foi identificado em Salvador, muito faccionado Comando Vermelho, e de repente começa a ter a guerra de facção do lado de fora, porque eles se articulam, né? Tudo que você não coibir, você vai alimentar. Não existe nada que seja indiferente ou morto, né, professor? Isso. O que você não coíbe, vai crescer. O que você não separar é o verdadeiro corte mal pela raiz, né? Então, começa a existir uma facção aqui que não existia. Isso aí não é nada, isso aí não é importante, vai se tornar. O que você vê dentro do sistema que você não coibir, vai se transformar num problema. Uma facção que você deixa crescer, deixa entrar... provavelmente alguns estudos, além do seu, já deram indicativos que a criminalidade lá estava tomando rumos, né? Eu acho que uma prova disso é a falta de reconhecimento da entrada de uma facção no Estado. Eles não quiseram saber. Ou se souberam, preferiram fingir que não sabiam. E olha que o rumo, né, que as coisas vão tomando aí, olha o que a população do Estado da Bahia tem passado nessa época que eu acho que vamos dizer presente ou de um passado muito próximo. Hoje, na opinião do senhor, professor, o que poderia ter sido feito ou pode ser feito que ainda não foi feito dentro do sistema prisional que poderia estar influenciando diretamente na rua? Vale lembrar, o Estado, ele nunca apresentou a quantidade que eu consegui catalogar. As pessoas, não só de Salvador, mas dos municípios, das cidades, não tem noção, porque aqui já foi catalogado. Se eu consigo catalogar e mostrar pelas unidades, eu consigo afirmar que eu tenho 22 ramificações, facções, que têm poder de comando dentro dessa unidade. Já começa o primeiro ponto daí. Agora, a sociedade também não sabe, porque sabe que se o Estado informar quantas facções ou ramificações com poder dentro da unidade prisional existe, alguém vai perder essa credibilidade. E quem vai perder essa credibilidade? O Estado. Aí vem um detalhe. Antes, as unidades prisionais não eram separadas por facção. Quando você começa a separar as unidades prisionais, os módulos, os pavilhões, por facção, você alimenta, você fortalece um lado.
Qual lado que você fortalece? Do crime organizado. Então, infelizmente, quando o Estado começa a lhe perguntar qual o bairro que você é, se você é faccionado, se você não é, quando vai tentar, em 10 dias, você no centro de observação penal, onde te colocar, o Estado, de certa forma, está fortalecendo o crime organizado. O crime organizado, quando percebe que tem o Estado ao seu favor, o que é que faz? Só faz manipular cada vez mais para eles fortalecer. Como conseguimos diminuir esse impacto? É você voltar à realidade que era antes. É você não separar por facção. Eu concordo com o Glauber antes você não tinha nessa facções. fala. Quando começa a existir as facções, que começa a ter as separações por ala, por pavilhão. Antigamente era o CRE, se você foi pego com 3-3 e ele foi pego com 3-3, todo mundo fica no pátio do 3-3. Não quer saber se você é do bairro A ou do bairro B. Quando você começa a perguntar ao preso qual bairro que ele é, se ele tem rixa com alguém, se ele faz parte de alguma facção, você de certa forma está alimentando algumas informações. Quando você pega ele, você vai filtrar onde você vai colocar aquele preso, você começa a alimentar o crime organizado. Então é um que temos que falar de uma realidade que não se existia no passado e que hoje tem. Isso aí é tentativa de gestão, né? Dá para tocar a unidade penitenciária, a cadeia, gerir, controlar, manter a segurança, a ordem, sem fazer a separação de facção? Na prática, falando, esses 27 anos que tu viveu aí, Tem que ter muita coragem para fazer isso. Botar uma cadeia de perfil misto tem que ter muita coragem. Mas existe. Até no Rio de Janeiro existe cadeia de perfil misto. A cadeia de ingresso é de perfil misto. Pronto. Então, se na cadeia de ingresso pode ter perfil misto, por que em outras não pode? Então, se vai fazer, se não vai fazer, é uma questão de gestão. É questão de culhão, pô. E tem que bancar, né? Tem que bancar. Se der merda, tem que bancar. Tem que ser homenzinho de bancar. Isso explica um pouco a ausência de rebelião no Brasil. Eu vejo relação. Queria que o Oliveira falasse e o Carlos também. No passado, tinha muita rebelião. De repente, não tem. Dou o maior crédito pro JIT, pro GIR, DPOI. São os camaradas que estão ali, conseguem intervir com rapidez. Na Bahia, GEOP. Acabar esse negócio de ter que acionar a polícia, acionar o BOP até chegar, meu irmão. Chega rápido, 10 minutos. 10 minutos já ficou a cadeia, pô. Entendeu? Aí esses grupos especiais chegam em 1 minuto, segundos. Então, todo crédito para eles. Mas, gestão de governo, diretor que é indicado pelo governo, faz esse tipo de coisa. Porra, é mais confortável, é mais fácil eu controlar aqui. Se eu boto aqui, todo mundo é comando vermelho, pô. Então, eu converso com a liderança, né? Eles lá, né? Conversam com a liderança e controlam a cadeia. Tem relação, general? Eu acho que relação sempre vai ter. Sempre vai ter. Qualquer decisão que você toma tem relação. Agora, eu acho que tem certas decisões que são mais simples, né? Se um dos problemas que eu tinha era a morte de guerra de facção dentro de uma unidade, se isso vai virar rebelião ou não vai, não sei. No momento que eu separo, não, é melhor separar porque eles não vão brigar. Uma coisa que você separar 2 filhos que brigaram, pô. É muito fácil você ser pai botando um filho pra morar em cada casa, pô. Você não tá sendo pai. Se teus filhos brigaram, a partir de hoje vocês não moram mais juntos, porque vocês brigam. Qual pai que faz isso? Que eu saiba, nenhum. Mas como gestão é confortável se fazer isso, porque eu tiro a responsabilidade, eu tiro o meio da reta. Então, se eles estão se matando, eles estão se matando porque querem se matar. Eu acredito que a coexistência de mais de uma facção numa unidade, ela pode ser utilizada a seu favor. Eu vi diversas vezes, vamos trocar o perfil da unidade. Você pega uma unidade e troca o perfil de uma facção por outra. É um Deus me livre, Deus nos acuda. Por quê? O cara, quando ele tem alguma coisa escondida na unidade, ele não quer deixar para outra facção poder pegar. Ele não pode levar. Olha que situação complicada. Então, se eu tenho alguma coisa escondida na unidade que eu não posso levar, eu não vou deixar lá porque a outra facção vai herdar aquilo ali que eu escondi. Pode ser arma, pode ser droga, pode ser o que for. Então, assim, é uma situação extremamente complicada. Por que não haver mais rodízio das unidades em relação às facções? Não sei, porque talvez uma pessoa que entenda mais do que eu não achou que isso deveria ser feito. Mas qual é a solução? Não sei.
Só sei que certos padrões já se mostraram não tão eficientes. E nesse caso especificamente, essa liberdade da facção ter aquele domínio territorial dentro de uma unidade prisional. Eu acho isso extremamente perigoso. Perigoso. Tem que saber o que se quer, né? Se é só não ter rebelião e gerir mais fácil, está sendo bem sucedido. Não tem tido rebelião. Mas as facções estão crescendo. Na rua, o domínio territorial também está crescendo. Então essa é a reflexão. Fala aí, Carlos. É um detalhe. Eu já penso da seguinte forma. Que se existe um senso comum entre os dois comandos. O comando do diretor e o comando daquela pessoa. O que ele contou é impressionante. Ou seja, ambos sabem que a unidade é uma bomba relógio humana. Você controla a sua massa para não se virar contra a gestão e eu consigo fazer o meu máximo para poder atender tudo aquilo que seja benéfico para a grande massa. Ou seja, um diálogo, a minha gestão. Um diálogo, um exemplo. Se eu tenho como dialogar com você, general, e você tem um controle com 300, 400, se você falar para mim, eu preciso de uma freezer no meu pátio para poder todos terem água gelada. Você me garantindo que não vai ter nenhum tipo de rebelião, chegamos a um senso comum que para mim é mais viável para poder eu ter o meu posto, a minha gestão controlada, eu lhe dar uma freezer para poder você ter um controle diante da massa. Esse é um exemplo real do sistema da Bahia, né? Entendeu? E como é que você mantém a freezer com vários líderes junto? Não, aí agora vem um detalhe. Se a unidade prisional ela tiver várias facções, a menor se adapta à mais forte. Porque quando você vai para a unidade que atende Porto Seguro, você percebe que não existe só uma ramificação, nenhuma facção. São várias. Mas quando você vai conhecer a liderança, você conhece, ó, ali é o líder da facção X, ali é o líder da facção Y, mas tá na mesma ala. Mas ele respeita, como você falou, quando chega um novo, onde o antigo já tem o seu poder, o novo baixa a cabeça. Ele tem o poder de liderança com a parte externa, mas dentro da unidade ele respeita a regra do mais antigo. Isso quer dizer o quê? Isso aí mostra que o ser humano, ele respeita aquilo que ele teme. Isso. E ele sabe que ali aquele cara é mais forte que ele não tem o que fazer. E ali tem regra. E se ele cantar de galo, ele morre. Isso. Aí ele fica quietinho. E se mais forte for o Estado, ele vai ter que respeitar o Estado. Mas o Estado tem que se fazer mais forte. Exato. Isso você só se mostra mais forte utilizando da força. Mas E cadê a Isso força? é um fato. Só que a força representada pelo Estado é o efetivo da Polícia Penal. Que o efetivo da Polícia Penal hoje no estado da Bahia, ela é carente. Mas não é só a Polícia Penal, não, né, dando só um exemplo. Eu não tô passando pano porque é minha carreira, porque é a carreira do general, não é isso. É porque a gente fala do efetivo e eu tô um pouco, né, batendo nessa tecla, porque o efetivo não vai mudar porque depende do governador. Se o governador quisesse que o estado dele fosse decente, a gente não estaria nem aqui falando esse monte de barbaridade, concorda? Eu parto dessa premissa. Ou não tem dinheiro? Eu acho que tem dinheiro, pô. Eles não querem, cara. Certo? Agora, Defensoria Pública. Carente. Atende todos os presos ali? Não. Então, aqueles casos que levantam no jornal, 40% não deveriam estar ali. É trabalho de quem tirar eles dali? Defensoria. Defensoria e o Judiciário. O Judiciário atende todos os processos? Não. Tira recesso, fica de férias um tempão, mesmo sabendo que eles não dão conta da demanda. Faça mais concurso para juiz também, não tem nada contra juiz. Na verdade, é ótimo, né? Que eles coloquem todos os processos em dia, inclusive aqueles que estão presos, que estão com mandado em aberto, vão para o presídio. Existem os multirões também do judiciário, né? Sim, mas... tempo, que é um reconhecimento da falta de capacidade de atender aquela demanda. O mutirão nada mais é do que não é um benefício da benevolência do judiciário, e sim é um reconhecimento do não atendimento à demanda, né? Mas o mutirão não coloca em dia, né, cara? Não, então, não assim, o problema do sistema prisional, do cárcere brasileiro, não é efetivo de policial penal, é efetivo de defensor público, é efetivo de juiz, né? E também, cara, as condições que vão fazendo com que o cara queira viver aquela vida ali, pô. O cara que tá fora não tem medo de ir pra lá.
a chance dele não ser alcançado pela lei é absurda. Porque quando a gente fala, cara, quando a gente fala de 800 mil presos, nós estamos falando de, no mínimo, 10 vezes esse número de pessoas que estão à margem da lei, cometendo crime e não são alcançados, né? Acho que 10 é até pouco, não? Difícil até dizer nos tempos de hoje, né? Se você for pensar que o cara comete o crime várias vezes e não é alcançado pela justiça... Sim. Então, meu irmão, se tem 800 presos, tem pelo menos 8 milhões, 10 milhões na rua fazendo a sacanagem ainda. Glauber, sabe qual é a verdade na Bahia? Sabe por que existe a superlotação? Porque o Estado diz que tem defensoria. Fala, recruta, que não tem já deixa seu like e se inscreve no canal e assista até o final. Aqueles presos que têm poder aquisitivo, que consegue colocar advogado, consegue ter o seu processo acompanhado com toda a delicadeza e atenção possível. Aqueles presos que dependem do Estado são esquecidos. Infelizmente, temos presos aí que não tiveram ainda nem a audiência, mas já estão dentro do sistema. Eu consigo entender que o preso faz uma carta informando o tempo que ele tem já na unidade, já tem 5 anos, 4 anos, 3 anos e meio e nunca foi a uma audiência para poder entender o caso dele. Mas o Estado diz que tem defensoria. A defensoria informa que o seu quadro de defensores não consegue atender a quantidade da massa carcerária. Ou seja, quem tem dinheiro, pague o advogado particular e o advogado particular vai conseguir acompanhar todo o seu processo, movimentar, fazer diligência. A partir daqui, para poder a história fica ainda mais intensa. Então, essa é a verdade dentro do sistema carcerário. Uma outra coisa que abala muito, um exemplo, né? Vamos botar aqui um exemplo. Temos 24 unidades prisionais, mas tem unidade prisional que atende a 100 comarcas, ou seja, a 100 municípios. Como é que você não consegue superlotar essa unidade? Um grande exemplo, o Conjunto Penal de Feira de Santana. Se quando você olha a unidade prisional, o efetivo da massa carcerária ali já passa de 1.500 presos. Quando você vai ver o efetivo do policial penal, você não tem 20 policial penal trabalhando no dia para tomar conta de 1.500. Tô dando só um exemplo. Quando você pega a unidade de Feira de Santana, você percebe quantas comarcas, quantos municípios atende aquele conjunto penal. Tem muita gente, eu acho que em casa, que não sabe que as unidades elas sofrem fiscalizações. Sim. Né? Elas são vistoriadas e fiscalizadas por órgãos específicos. Um deles é a Vara de Execuções Penais. Isso. Não é isso? A VEP. A VEP, ela tem uma fiscalização. Dentre diversos fatores que ela observa, um delas é o efetivo que está ali, a massa carcerária que está ali naquele dia específico. Significa o quê? Está indo lá verificar a superlotação. Conta para o pessoal de casa, na Bahia, qual é o aceitável pela VEP para que ela não seja considerada uma unidade com superlotação. Quantos por cento? Se eu contar agora vai ser até triste, mas é uma realidade. Você pode até dobrar 100% do valor que aquela unidade consegue atender. Ou se aquela unidade consegue atender a 1.000, se ela tem 2.000, ainda é visto como não superlotação. Pô. Por isso que as pessoas falam que a depender da unidade prisional é igual ao coração de mãe. Sempre cabe mais um. Mas interessante que não é a unidade prisional. Depende do tipo da unidade prisional. Porque eu não vejo o número dobrar quando é cogestão. Se a cogestão só atende e tem espaço para 400, eu não consigo ver que lá tem 800. Mas na gestão plena eu consigo ver. Por que isso acontece? Gestão plena, gestão do Estado 100%. Gestão plena. Cogestão com a empresa privada. Pública-privada. Tá. Como é que eu consigo... Entende como é que eu consigo entender que existe uma superlotação em um conjunto penal que é gestão plena, mas não existe uma superlotação em uma unidade que é cogestão, que é licitação, que é contratos, tudo específicos? É contrato, né? O contrato é o que está escrito. E o outro é o que é decidido. De alguma forma é decidido, né? Você pega... Desculpa, Gal. Não. Quando você pega a estrutura física de uma unidade prisional, você percebe que lá está para 840. E você vai perceber que essa unidade tem 1.560 presos. Pode ter até o dobro, né? Porque entende que não é superlotado. Que não é superlotado. Então cabe 1.500, pô. Bota logo no papel, assume essa responsabilidade, ó. Mas isso que eu tô te falando. Aí, quem fiscaliza coloca esse argumento, é isso? Aí fica difícil, né, cara? Então, eu tô te falando. Não adianta a gente ficar só batendo, né? Aqui tem corrupção. Como que você controla uma cadeia que tem estrutura para 800 e tem 1.500? Porque é o seguinte, cara, o procedimento é calculado com uma estrutura física para 800. O efetivo está ali, levando em consideração que
que ali tem 800. Aí tu forma um caos, esse caos tem fragilidade. E vale lembrar que se tem o caos, alguém tem que ter o controle. E quem que tem o controle do caos? Um preso ou uma cúpula diante da sua massa. É por isso que eu digo que, a depender da unidade prisional, tem que existir um senso comum, um diálogo. Tipo assim, não vire a cadeia, que eu consigo atender os pedidos que assim são feitos. Porque o número de presos é o dobro, eu não vou conseguir ter o controle de tudo. Em relação à comida, eu consigo entender que a cozinha, para quem está em casa, faz comida. Uma coisa é você fazer uma feijoada para 5 pessoas, 10 pessoas. E é um trabalho do caralho. Outra coisa é você fazer comida para 800, 1.200, 1.500 presos. Ah, não, mas o fogão é industrial. Ah, mas a panela é industrial, tudo bem. Mas a galinha vai conseguir chegar à temperatura para poder cozinhar 1.500? Que eu preciso, quando o preso informa que está tendo comida azeda, eu preciso entender também por que a comida está azedando. Aí depois vem um problema. Que hora que apaga da janta? A depender da unidade, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. O município, exemplo, Juazeiro, Jequié, Barreiras, que o sol é do caralho. Como é que você paga uma janta 3, 4 horas da tarde e essa janta não vai estar azeda? E só em você botar comida na rampa para poder você levar, a depender da distância, já leva ali tipo 10 minutos só para você poder levar a rampa ali para poder fazer a paga da janta. E esse tempo de você levar o sol cabuloso, que é Barreiras, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Jequié. Eu concordo com o Glauber. Será que essa comida realmente fala não azedou? Como é que existe a situação? Porque existe essa carência da ausência da família. O que é que o preso faz? Se a família não tá vindo lhe atender, eu vou suprir o que ela não está fazendo por você. E você não tem como ter um atendimento médico específico, eu vou ter como contratar e a lei vai autorizar você poder fazer um exame fora porque a unidade não consegue lhe atender. Sim. Ou seja, se você não tem um atendimento de oftalmologista, mas você precisa de um óculos, pode ser pago uma consulta externa, você vai apresentar que está sendo pago ali e você vai ter esse serviço atendido fora. Mas quem pagou? Quem pagou foi a liderança que quer algo de você. Ninguém paga nada de graça. Não existe almoço de graça. Tudo não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Não, isso é na cadeia também. É lógico. E uma coisa que eu falo sempre, uma coisa que eu falo sempre, na cadeia, tudo tem preço, mas nada tem valor. Ou seja, se você me mostra que você é um cara que é apegado a bens, a liderança começa a olhar você como um cara que pode ser um dia corrompido. Por quê? Porque você denunciou que você é muito apegado a bens materiais. Ladrão, termo popular aqui falando, ladrão conhece o tipo do polícia. Constantemente ali convivendo. Sabe o que acontece? Sabe como é o polícia, sabe o padrão que é, se o polícia é um tipo do polícia que declina. O polícia não é corrompido, não. Não é o polícia só, não. Ele já tem uma corrupção dentro dele, ali só existe uma lupa. Só colocaram uma lupa em você. Né? Ele olhou porque Gambá conhece Gambá, pô. Gambá conhece Gambá, pô. Isso aí. Entendeu? É uma lupa que foi colocada em você, você só não teve a oportunidade de despertar para o lado negro da força, pô. Eu não romantizo porra nenhuma. Bom. Eu não romantizo nada. Porra, o cara que quer ser blindão, ele é blindão. Há 30 anos atrás e tem o blindão de hoje, pô. O cara ele só não sabe como exercer isso. Ele fica meio fudido, porque às vezes ele tem respaldo do diretor, não tem respaldo do poder público, não tem respaldo da... Fica com medo de ficar tomando porrada de todo mundo. É o cara que é honesto, ele quer ser honesto, é honesto e pronto, pô. Ele vai trabalhar em outro lugar, porque ali ele dá um jeito... Porra, e o cara que, não, é porque não, aqui é uma unidade que todo mundo faz, se eu não fizer... Aí a população fica achando lá fora que o cara é obrigado a fazer. É. Obrigado, não, ele mora numa comunidade, foi obrigado a levar celular pra cadeia. Mentira! A gente sabe que é mentira. Isso. Mas a população fica romantizando aquelas coisas que vem filme, vem novela... E fica achando... Porra, a população tem que saber a verdade. Aí foi dito lá anos atrás, né, professor, que das superlotações vai ter uma morte por dia. Aí, porra, a superlotação é uma coisa ruim. Coitado dos meninos. Coitado daqueles bons moços. Eles querem... As facções querem mais a superlotação, pô. Exato. Faz tempo que... Tem preso morrendo por causa da superlotação? Não. Tem alguém reclamando, fazendo... passeata na rua, queimando ônibus porque a cadeia tá superlotada? A superlotação favorece a um lado. Ele quer, pô. Porque é a maneira que ele tem de arrecadar mais dinheiro de maneira ilícita dentro da própria unidade. E ele tem como o quê? Imprimir algum tipo de pressão. Então, minha unidade, eu posso oferecer maior pressão pro poder público,
para o diretor da unidade, para o policial penal que está trabalhando. Olha, aqui ó, tem 1.500 caras, meu irmão, você está sozinho aqui. Porra, hoje em dia ele quer. O preso gosta faccionado. Sim. Ou mal intencionado. Ele gosta da superlotação, para ele é favorável. Acabou esse negócio de vamos brigar, bandeirinha, pá, tá cheio aqui, vamos matar um por... Quanto tempo que não existe isso? 20 anos. Mais. 25 anos que não existe mais esse negócio. Então, assim, muita gente ainda fica romantizando algumas coisas que viu no filme, que viu na novela e acha que é verdade ainda. E não é. O senhor tem uma opinião diferente da minha, professor? Não. Até porque cadeia superlotada, um lado só ganha. Um lado só fortalece. Um lado só tem um controle. E qual é o lado que tá feliz com essa superlotação? O do poder paralelo. Se a cadeia está superlotada, a extorsão é maior, o controle é maior, o senso comum do diálogo do que vai pedir é maior. Porque se eu tenho uma superlotação, é o novato que entra. Se eu tenho um novato que entra, eu tenho uma atividade para poder fazer. Se ele não vier a fazer, eu tenho uma dívida a criar. Ou seja, eu tenho várias possibilidades. Então, se a cadeia está superlotada, só um lado que cresce, só um lado que ganha. Carlos, mas nem todo mundo que entra na unidade prisional é faccionado, verdade. Mas abre também a oportunidade de você recrutar. Só basta saber quem é sua família, qual a sua atividade. E ele é muito mais facilmente oprimido, porque você já tem uma massa carcerária muito grande. O que ele contou dita como é faccionado, então o cara que não é faccionado, ele fica mais oprimido. Porra, eu não tô brigando contra 800, eu tô brigando contra 1.500. Porra, são 1.500 caras olhando pra mim. Porra, eu não tô sozinho na cela, eu tô com mais 5. Então, assim, tudo influencia, né? Todo mundo respeita a liderança, eu sou o único que não vou respeitar? Porra. Cadeia Só tem... eu que não vou pagar? Cadeia tem olhos? Tem. Cadeia tem ouvido? Tem. Sabe o que eu acho interessante? É que o preso cai no centro de observação, tá ainda lá no seu 7º dia, 8º dia, e quem tá na ala, no pátio, já sabe que ele está na observação. Como o serviço, parece que o serviço de inteligência dos presos funciona rápido. João tá aí? Chegou que dia? Tem 3 dias. Não, bota ele aqui na cela. Não, bota ele aqui no pátio. Como? Se são separados. Lugar de triagem é uma coisa. Aonde ele vai ficar é outra. Como é que ele chegou aqui? Tá na observação ainda. Às vezes no mesmo dia. No mesmo dia. Um exemplo. Pronto. Como é que ele tá chegando aqui ainda? Não chegou nem ao 10º dia. E já tem gente no pátio sabendo que ele tá aqui. Entende? Sim. Então um lado fortalece, um lado cresce, um lado ganha. E isso é vantagem. Por que é vantagem? Porque a depender da sua atividade, a depender de quem for a sua família, a depender do seu histórico, você vai ter uma outra visão de como explorar. Porque tem preso que mal sai agora, no induto de Natal. Ele vai praticar alguma atividade ilícita, porque ele tá com dívida. E alguém já obrigou ele, quando sair, ele praticar essa atividade, porque ele sabe, exemplo, transportar a quantidade de cocaína, transportar a quantidade de armas, qualquer coisa ilícito, ele vai praticar porque ele tá devendo. Então sabe que o perfil dele tem como ele poder fazer esse tipo de atuação. Então tudo, na verdade, é estruturado. E tem o outro lado também, né, professor, né, Glauber? É o cara que tá chegando a data da saída, ele faz jus à saída. E tu tá devendo. Tem que pagar antes de sair, senão você não vai sair, não. Porque você pode sair e não querer voltar, como é que você vai ficar me devendo? Assim, por um motivo, tudo tem um porquê, só tem que saber os porquês e quem tem que responder esses porquês, né? Essa parte do indulto, assim, ele é muito... Indulto não, desse saidão, né, saidinha. Antigamente tinha um jeito, agora tem outro jeito, outra maneira de executar isso junto às... Antigamente o preso ele podia escolher quando ele ia, agora não, ele tem que respeitar certas datas, né? Ou sai nessa data ou não sai nessa data. É outra situação que também é extremamente controverso. Se isso é bom, se é ruim. Ah, é melhor para organizar, mas em compensação sai todo mundo de uma vez, pô. Olha como é que fica feio, como é que fica complicado, como é que é... Para a segurança pública é complicado você botar essa quantidade de presos por vez de uma unidade prisional na rua ao mesmo tempo. É um transtorno para a segurança pública, a criminalidade aumenta. Pô, vamos ficar romantizando isso, vamos ficar fingindo que é um fato normal? Você pegar 1.000 caras e botar na rua hoje, ao mesmo tempo, e o cara ainda vai voltar pro sistema. Pô, se o cara vai voltar pro sistema, o cara não pode fazer certas coisas, né? Deixa eu levantar uma situação aqui. Primeiro eu entendi então que o crime quer que tenha superlotação. A gente pode afirmar isso. Sim.
é desejável. Eles não é vantajoso. É vantajoso. Eles querem a superlotação. Sim. E segundo ponto, essa pressão pelos saidões pode ser para acerto de conta. Ninguém está preocupado com ressocialização, não, pô. Com contato ao mundo externo. Isso é o romantismo. Isso aí é o bonito. Agora, a liderança criminosa e ali a organização social deles, o saidão tem uma finalidade: acerto de conta. E resolver lá na rua aquilo que está combinado dentro da cadeia. É por aí? Glauber, e tem um detalhe. Se ele sair e ele tiver a missão de pagar a dívida fazendo um transporte, fazendo um serviço, e esse meio aqui que ele foi fazer foi pego e ele tomou prejuízo, quando ele voltar, ele paga a carga. Um grande exemplo, se ele saiu com a obrigação de transportar uma quantidade de cocaína. E essa cocaína foi... Ali ele tomou um flagrante e perdeu a mercadoria. Quando ele voltar para a unidade, o valor daquela cocaína ali é ele que paga. Não dá como perdido, não. Se ele foi transportar a arma e foi pego a arma, ele tomou o prejuízo da arma. Quando ele voltar para a unidade prisional, existe a dívida dele para poder pagar a arma. Então, ou seja... Isso acontece. Isso aí é meio que a regra do crime em todas as situações, né? Para quem tá na rua também, né? A carga não é dele. O cara tá na boca ali, de fuzil. Perdeu a carga, o polícia levou ele preso. Ele vai voltar com a Fala, dívida. Recruta, já chega no já sistema deixa seu like e se inscreve no canal. Não perdeu e aquela arma quando você rodou na final. favela? Já chega na cadeia devendo o valor do fuzil. Isso aí é... E não vai ser diferente no saidão, né? Sim. Mas é por aí, irmão. O saidão favorece eles para acerto de conta e para pagar a dívida. Favorece. Assim, e tem uma facção aqui no Rio, eu queria saber como é que funciona na Bahia. Que o cara que ele é faccionado e a família dele mora na comunidade, ele não pode voltar, tem que ficar na rua. Porque o cara sai com uma data para retornar, não é isso? Isso. Então, existe uma facção que ele tinha como hábito, olha, você botou o pé na rua, você não pode voltar. Obrigava o cara a não voltar. Tem algum procedimento desse na Bahia, porque existe um motivo para isso. Aqui no Rio tinha um motivo para isso. Existe esse procedimento na Bahia de alguma facção? Só se for hoje domínio de uma outra A partir rival. Daqui, a história fica ainda mais Mas fora intensa. isso, lá não chegou a esse ponto. Existe uma diferença. As pessoas precisam entender. Rio e São Paulo, a organização é totalmente diferente como é na Bahia. Na Bahia ainda se existe diversos conflitos que você não percebe que tem uma liderança geral. Você tem diversas lideranças. Lideranças de bairro, liderança de cidade. Então, tem alguns pontos específicos que você não vê esse mesmo controle como é aqui Rio e São Paulo. Então, tem uma certa diferença. Ainda não está chegando à mesma estrutura que é Rio e São Paulo. Lá ainda está tendo ainda alguma divergência em relação aos tipos de liderança. Aqui, tanto Rio quanto São Paulo, você consegue perceber que existe uma liderança, uma cúpula, um grupo que tem as suas obrigações específicas. Lá você não consegue ter diversos conflitos. Entendo. Tanto que lá, porque existem muitas ramificações, porque acaba tendo brigas e essas brigas acabam alimentando um outro grupo a criar outras siglas, outras formas de operar e assim eles trabalharem. Então tem muitas essas guerras, tanto que lá, olha o número que tem de ramificações e facções. Se você for comparar Rio, São Paulo com Bahia, você começa a perceber, olha a quantidade. O último levantamento nacional foi 2000. Fala, Recruta, obrigado por acompanhar mais esse corte. Se você curtiu o conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando os melhores relatos e histórias policiais. Até o próximo vídeo.